livro de Gênesis, capítulo de número 13, versículo 7 ao 13, nos diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Louvado seja Deus. E então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. A história de Ló é um aviso clássico para todos os fiéis que desejam a prosperidade material em detrimento do testemunho cristão. Alguns cristãos imaginam que podem ter o melhor dos dois mundos sem pagar seu preço. Na realidade, o desejo de ser rico e famoso tem levado muitos à armadilha da negociação do espiritual pelo físico e o eterno pelo temporal. Vamos observar atentamente as lições que a vida e o exemplo que Ló seguiu, melhor dizendo, para as nossas vidas. Primeiro, o coração de Ló estava fortemente dividido. Precisamos observar os seus desejos carnais e as suas paixões mundanas. Louvado seja o nome do Senhor. Ló olhou para as planícies do Jordão, onde era Sodoma. A tentação sempre começa com os olhos. Qualquer coisa que você fixe os olhos na vontade de possuir, terá uma conexão com você, para o bem ou para o mal. 1 João, capítulo 2, versículo de número 16, fala sobre este assunto. Ló escolheu o caminho mais fácil e se separou do homem de Deus, Abraão. Sua escolha: Ló era um crente e um homem justo, afligido por causa da maldade dos sodomitas, mas acabou cego pela antecipação das riquezas e honra quando ele morava em Sodoma. Ló estava ciente do estilo de vida mau sodomita. Ainda assim ignorou os seus perigos, porque ele provavelmente pensou que não poderia ser manchado com seus maus caminhos. Ló viu o buraco e ainda assim caiu nele. Precisamos ver seus ganhos inúteis e as terríveis perdas que Ló teve com a sua decisão de escolher a direção errada, de tomar um rumo errado na sua vida. Ele foi felizmente salvo por Abraão e seus 318 homens valentes. Nunca é uma desculpa fazer o mal a fim de ser capaz de fazer o bem. Eles moravam na mesma casa, ainda assim eram como estranhos. Era uma família
com relação quebrada entre pais e filhos. Precisamos observar o seu destino final e as lições valiosas quando Deus decidiu destruir 5 cidades da planície. As filhas casadas de Ló e os seus genros preferiram ficar em Sodoma. Em Gênesis capítulo 19, versículo 4, nós podemos observar que quando o anjo do Senhor foi até Ló, aleluia, para pedir a Ló que se retirasse daquela cidade, porque Deus haveria de destruir aquela cidade. Louvado seja Deus. Nós podemos observar que eles não, de antemão, eles não queriam deixar aquela vida, eles não queriam abandonar tudo e seguir o chamado de Deus. Louvado seja Deus, porque Ló pareceu como Zombaria quando ele tentou testificar no julgamento vindouro de Deus. Ló teve de ser arrastado para fora de Sodoma. Até o último minuto ele demorou e foi de ânimo dobre. Tiago, capítulo 1, versículo 8, fala sobre uma pessoa de ânimo dobre. Como a maioria das pessoas, Ló mal percebeu a gravidade da situação. A mulher de Ló estava disposta a olhar para trás, mesmo sabendo que iria morrer. As filhas virgens de Ló haviam rejeitado totalmente qualquer herança espiritual de Ló. O homem de Deus, Abraão, era seu parente e teve uma influência divina sobre eles. No entanto, as filhas de Ló agiram pior do que as mulheres pagãs, quando elas conspiraram para intoxicar seu pai e consentiu em se deitar com ele. Assim, o retrato passado de Ló foi de um homem embriagado, cometendo incesto vil com as suas filhas. Conclusão, queridos irmãos, lembre-se de Ló, que sua história sirva como um alerta para todos. Quando Deus olha para você, em que condição espiritual Ele vai encontrá-lo? Você tem um coração dividido? Está a sua casa e família lentamente sendo destruídos por suas perseguições de seus chamados padrões de conforto, de vida mais elevados? Será que você também está viajando no caminho perigoso de Ló, de desejar tudo, mas perder tudo no final? Se assim for, que Deus tenha piedade de você e você possa se arrepender antes que seja tarde demais. Jesus disse: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6, 24. Que Deus possa dirigir, direcionar a sua vida. Que Deus possa te ajudar e que você possa cada dia olhar os mandamentos do Senhor, olhar os caminhos do Senhor e os ensinamentos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.